Olá, graça e paz, bom dia. Vou esperar o pessoal entrar aí. Esperando o pessoal entrar. Bom dia, Júlio, graça e paz. Esperar a Giovana entrar aqui pra gente começar essa live. Damares, bom dia. Jacira, paz, bom dia. Entrou, Giovana. Vou chamá-la aqui. Peraí, gente. Vamos lá. Tá aguardando aí, Giovana, você aceitar pra gente dividir aqui nossa tela. Olá! Olá! Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Deixa eu ajustar aqui. Desculpem a demora, bom dia. Bom dia. Eu estava numa aula, né? Aí acaba exatamente às 11. Aí eu entrei rapidinho aqui para a gente poder fazer o nosso ao vivo. Bom dia a todo mundo aí que está entrando, né? E vamos começar. Esse período, a gente ontem estava falando, né? Que ontem à noite o Instagram deu uma pane. Ninguém entrava ao vivo. Depois das 8 e pouca, 9 horas, não conseguia. Aí a gente teve uma notícia do Instagram de que só voltaria hoje às 5. E aí eu falei para a Giovana, Giovana, se não conseguirmos às 11, a gente entra no outro horário, mas vamos entrar, né? E aqui estamos nós. Entrar. E graças a Deus, deu tudo certo. Eles resolveram. Muita demanda, muito ao vivo, né? Não, mas período de quarentena tá terrível. Tá todo mundo fazendo live, a pessoa não tem muito o que fazer. Bota arte na internet, faz live, é isso aí. É verdade. É isso aí. Mas eu quero a gente começar, o propósito dessas lives são para nós estarmos aqui em adoração, em oração, mas também a gente tem um conteúdo. Ontem foi uma live assim surpreendente com a pastora Naira sobre gestão emocional. E hoje a gente está aqui para fazer um momento de louvor e adoração, né? Nós vamos estar cantando, mas nós também vamos estar apresentando um projeto novo da Giovana, que a gente vai estar, assim, não sei se... Acho que você não fez, né? Um lançamento ainda, está muito novinho. Não, Então, assim, eu tenho o privilégio de estar lançando aqui. Vamos lançar a música aqui. Graças Vamos a Deus. lançar a música aqui, né? Luiz aqui batendo palma. Ai, que lindo! Para quem não sabe, é a irmã de Giovana, né? Tá aí assistindo na live. Não sei se minha mãe tá aí. Ontem ela tava, eu não vi ela entrando, porque a gente, graças a Deus, ontem eu fiquei, assim, fui surpreendida pela audiência, né? A gente teve uma audiência bem grande. E eu não a vi entrando, ela ficou quietinha, assistiu tudo. Então, se ela estiver aí, mãe, sua bênção, Deus abençoe a senhora. E vamos estar começando. Para quem não conhece, vou abrir aqui que a gente fez um históricozinho da Giovana. A Giovana, ela tem 21 aninhos, é do Rio de Janeiro e ela aceitou Jesus não muito, assim, não pequenininha, né? Apesar de conhecer a palavra e tudo, mas ela teve um encontro com o Senhor e isso, assim, transformou o rumo dela, né? E depois disso, ela vai contar, né, direitinho, mas assim, a Giovana é uma menina muito nova, mas que Deus tem usado com graça de compor, de adorar, né? E ela teve uma experiência com o Senhor nesse tempo. E recentemente tem o quê? Uma semana, né, Giovana? Que Deus deu uma canção para ela e ela produziu, ela compôs, produziu e lançou essa música no YouTube que tem o nome de Refúgio, né? Que é muito propício para esse tempo. E depois a gente vai estar compartilhando, a gente vai estar cantando aqui, mas você pode entrar no canal do YouTube dela para você conhecer a canção. E eu queria começar, né, essa manhã com um texto bíblico que a gente vai falar exatamente sobre isso e a gente vai começar adorando, né? Adorando.
O texto de Salmo 39:7 diz assim: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. E é em ti que nós nos refugiamos, né? Então, eu queria começar essa manhã. A gente vai explicar, vai falar sobre a música e tudo, mas eu queria começar adorando com essa canção nessa manhã. Amém? Vamos lá? Amém. Vamos lá. Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nele nós confiamos. Nós apoiamos a nossa confiança, nosso coração. Jesus, my refuge, no other name that can save. You opened up my eyes and gave me a new life, more than I deserve. 'Cause your love, oh, your love, it fascinated me, it captivated me, and now I know, and now I see that all I need is you, all I need is you. Jesus, my refuge, no other name that can save. You opened up my eyes and gave me a new life, more than I deserve. 'Cause your love, oh, your love, it fascinated me, it captivated me. Now I know, now I see that all I need is you, that all I need is you. 'Cause your love, oh, your love, it fascinated me, it captivated me, and now I see that all I need is you, that all I need is you. Because your love, oh, your love, it fascinated me, it captivated me. Now I know, now I see that all I need is you, all I need is you. Yeah. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente vai começar você contando aí sobre essa canção. Fala um pouquinho sobre essa sua experiência até você chegar nessa canção, Giovana. Vamos lá. Essa canção, ela, na verdade, ela foi escrita em 2015, 2016. Na época eu morava nos Estados Unidos. E eu estava passando por alguns períodos bem complicados, bem turbulentos na minha vida, em que eu literalmente não sabia muito o que fazer. Eu não tinha muita... Eu não tinha o que eu não tinha as armas para lutar contra isso. Eu não estava numa posição que eu não tinha muito o que fazer contra esses problemas que estavam vindo na minha vida. E eu lembro que eu estava muito longe dos meus amigos, estava longe das minhas
da minha família, dos meus parentes, então eu não tinha muito para quem recorrer também. E na época eu lembro que eu liguei para uma líder minha, o nome dela é Vânia, Vânia Lima, e aí ela era da Pacentar na época. E aí ela chegou para mim, eu comecei a contar para ela os problemas que estavam acontecendo. E aí ela falou, Giovana, a única coisa que eu sinto no meu coração para te dizer é para você compor. Ela até citou, cara, os cantores sertanejos compõem músicas das sofrências dele, dão um maior sucesso, por que você não escreve também? Aí eu pensei assim, poxa, pode ser, pode dar uma boa ideia, pode até ser uma boa ideia. E aí eu lembro que eu nunca tinha composto nada na minha vida, nunca tinha escrito nada assim, meu. E aí eu peguei uma caneta e um lápis, eu sentei na cama e eu simplesmente comecei a escrever. E a primeira frase da música, ela diz Jesus, meu refúgio. E era naquele momento, literalmente, o que significava para mim. Essa música, ela realmente, eu coloquei meu coração na música, eu expus aquilo que realmente estava dentro do meu coração, dentro do meu interior. Jesus, meu refúgio, não há outro nome que possa me salvar. E toda a nossa confiança, toda a minha confiança naquele momento, ela estava no Senhor, porque Ele era o único que eu poderia chamar de refúgio, lugar secreto, onde os meus problemas não me alcançam, onde eu posso entregar todo o meu medo, todas as minhas angústias para Ele. E aí eu compus a canção, mostrei para minha mãe falou, você tem que botar alguma coisa, uma melodia nessa música e tal. E aí o tempo passou, eu deixei a música escondida, guardada. E aí eu voltei pro Brasil. E depois que eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar nessa música. Eu tenho um aparelho meu que eu consigo produzir canções nela, consigo colocar melodia, consigo colocar instrumentais e tal. E aí eu comecei a trabalhar na música. E acho que em 2018 ou 2019, não, foi 2018. Em 2018 eu terminei a música. Só que, por alguma razão, eu não tinha lançado ela ainda. Ela estava pronta, eu já tinha tudo para lançá-la, já tinha registrado, mas eu não conseguia lançar, não conseguia jogar ela no YouTube. E esses dias eu estava deitada, eu estava meditando em tudo que estava acontecendo nesse período de quarentena, nesse período de vírus. E eu vejo pessoas, cristãos, que estão literalmente em desespero. Pessoas que, na verdade, elas não têm mais nenhuma esperança de vida. Elas acham que vão morrer, o coronavírus vai acabar com a vida delas, a história de vida delas acabou. Pessoas que até têm promessa do Senhor, pessoas que o Senhor já revelou que vai cumprir coisas e coisas na vida dessa pessoa, mas às vezes está em depressão, dentro de um quarto, sem esperança de vida. E aí eu comecei a refletir nisso tudo e eu falei, cara, é agora que eu preciso lançar essa canção. Não porque vai ser um momento de ascensão para todas as pessoas, os artistas independentes, que as pessoas agora estão mais ligadas nas redes sociais e agora elas vão ter mais tempo de ouvir. Não é nem por isso, mas é porque as pessoas hoje elas precisam ouvir algo bom. Elas precisam ouvir uma notícia de esperança, uma notícia de alegria. E literalmente essa alegria ela vem do Senhor. Independente do caos que nós estamos vivendo, essa pandemia se alastrando pelo mundo, alcançando as nações, o trono de Deus ele continua inabalável e ele continua sendo o nosso firme refúgio, a nossa rocha no qual a nossa vida está firmada. Então, foi nesse momento em que o Senhor achou propício, o Senhor determinou que eu lançasse a canção. E foi justamente agora que essa canção está aí no YouTube, está aí nessa plataforma e está acessível para a galera, entendeu? Amém. E, Giovana, eu vou abrir aqui, enquanto a gente vai continuar a conversa, mas eu queria abrir para você, que não coloca aqui no comentário, não. Na caixinha de pergunta, ao invés de você pode colocar uma pergunta, mas eu queria que você colocasse também uma canção que você quisesse que a gente adorasse juntos. Porque nós vamos adorar juntos, você aí na sua casa, nós daqui, né? Com certeza. A Giovana vai adorar mais alto, eu vou adorar mais baixo aqui, até para não dar essa interferência nessa transmissão, né? Enquanto uma fala e a outra. Mas eu queria que você motivasse aí, chama a sua família para estar nesse momento aí juntos, mesmo que você esteja em alguma atividade. Vamos adorar. Manda a sua canção aí que nós vamos ajustar aqui e a gente vai estar cantando. Sim, e assim, Giovana, como eu tenho dito, né? Não só agora, mas tem 3 anos já que eu tenho desafiado as pessoas a lerem a Bíblia em 1 ano, né? E antes um pouquinho de tudo isso começar, lá na igreja, né, no Projeto Recomeçar, o pastor lançou o desafio de ler a Bíblia em 100 dias. Então, eu fiquei em 2 desafios, eu falei, vou entrar, mesmo que eu atrase um pouco, mas a gente vai pegar.
E aí, esses acontecimentos todos, a gente percebe pelas notícias, pelas postagens até nas redes sociais, que as pessoas realmente, é o que você falou, entraram um pouco em pânico. Mas o nosso Deus não saiu do controle do governo, de Exatamente. nada, ele continua no controle. E esse é Exatamente. um tempo propício para o povo de Deus se reunir em adoração, em oração e não perder o foco. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Né? Acho que já chegou até uma canção aqui, deixa eu abrir para a gente ver. E aí a gente precisa realmente estar focado, né? A gente não pode perder. E o motivo da gente estar aqui é esse. Vou começar a abrir aqui para a gente poder ler. Ó. Me faz lembrar da importância da tolerância com diversos tipos. Eu acho que isso daqui veio de ontem, porque ontem eu perdi a live. A primeira live ela caiu, né? Sim. E aí a gente não conseguiu concluir. Mas tem uma aqui, ó. Caminho no deserto. Ó. Caminho no deserto. Estão pedindo caminho no deserto. Caminho no deserto. Vamos de caminho no deserto? Ó, essa canção, eu posso, me perdoem se eu errar a letra, porque ela tem algumas diferenças em algumas partes. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui. E se você souber, você canta aí na sua casa. Começa a declarar que Jesus é o nosso caminho no deserto. Vamos, qualquer coisa, a gente vai à capela mesmo, tá? Sim. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando histórias, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. E enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Glória a Deus. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
Aleluia. Glória a Deus. Dá vontade de colocar todo mundo aqui na live para cantar junto, né? Se for bom. Olha, eu vou te falar uma coisa, esse de quarentena, que não tem culto. Eu falo isso para os meus líderes. A gente que é ministro sente muita falta da comunhão. Eu, particularmente, sinto muito essa falta da comunhão, de estar junto com o povo, conduzindo uma igreja, um corpo em adoração. Isso faz muita falta. Então, a gente acaba fazendo um monte de live e tentando envolver o povo ao máximo, porque dá muita falta isso. Como que você tem feito? Como que tem sido, assim, sua rotina? Depois eu vou falar um pouquinho da minha, mas quero saber da Giovana. Uhum. Como que tem sido para você? Desde o momento que você não... Você está quantos dias em casa direto? Olha, eu acho que eu tô há já uma semana já em casa direto. Na verdade, eu saio para trabalhar umas 9 horas, 9h30 e volto para casa umas 2 horas. Então, nesse período de 9h30 até as 2 horas eu trabalho, mas trabalho perto daqui de casa. Uhum. E quando eu volto, eu tenho estudado bastante sobre a história da palavra e a história do país, da nação de Israel. Porque isso tem me intrigado bastante. Porque se você for parar para pensar, Israel é uma nação que, por mais que sofresse, por mais que tenha sofrido muitos maus, por mais que tenha sofrido muito assim, em período de Holocausto, período de Segunda Guerra, e fora dessas guerras mais conhecidas como a Segunda Guerra, Israel permanece uma nação intacta. Você vê a nação de Israel sempre com uma soberania. E isso me intrigou muito, porque se você for parar para estudar a palavra, isso fala sobre a nação de Israel, fala sobre toda essa história, fala sobre todos os seus conflitos, sobre todas as suas guerras. Eu tenho parado muito para estudar sobre a nação de Israel, sobre a forma de Deus conduzir a nação, sobre a forma que posicionou a nação e tudo mais. Isso tudo, alguns detalhes eles falam muito com relação aos tempos presentes. Então, eu tenho estudado muito sobre Israel e tenho estudado muito sobre a questão de Deus mesmo. Tenho gastado muito tempo orando para saber literalmente o que Deus deseja de nós nesse tempo. Porque nós estamos de quarentena, nós estamos em meio a uma pandemia e eu acredito que tudo passa por uma permissão de Deus. Nada acontece sem Deus perceber. Nada abala o Senhor, nada surpreende a Deus. Então, se nós estamos num momento de esconderijo, se nós estamos num momento que nós estamos presos, entre aspas, dentro da nossa casa, existe uma razão para isso. Eu tenho buscado bastante, tenho procurado saber em Deus qual é o propósito da igreja nesses últimos dias. O que nós, como igreja, como corpo, precisamos fazer para lutar contra isso e para anunciar quais são as ferramentas que nós devemos usar para anunciar a boa nova de Jesus nesses últimos tempos. Porque, como a gente falou aqui, as pessoas estão desesperadas, elas precisam de uma boa notícia, elas precisam de uma boa nova. E essa boa nova, ela só vem de Jesus, porque nesse período, nada pode tirar esse nosso desespero, nem não importa o dinheiro que a gente tenha, não adianta. Então, o nosso socorro, ele vem literalmente de um algo sobrenatural. E aí eu tenho gastado bastante tempo, investido bastante tempo em oração, buscando resposta do Senhor para saber o que nós precisamos fazer como igreja nesses últimos dias e como nós devemos nos posicionar como igreja diante de todas essas aflições, de todas essas tribulações que estão vindo sobre nós contra a gente. É dessa forma que eu tenho gastado mais ou menos o meu tempo, assim, sabe? Amém. No dia 19, eu estava procurando aqui na postagem, no dia 19 de uma quinta-feira à noite, eu estava estudando. E aí, como eu falei, né? Eu até entrei um pouquinho, uns minutinhos mais tarde, porque eu estou estudando o hebraico. E aí eu tenho uma hora de aula. E aí, na semana passada, eu resolvi tirar algum tempo mais durante a semana para poder estar estudando, porque é uma língua difícil, é uma língua morta, né? É um alfabeto totalmente diferente. Totalmente, a leitura, né? Não é da direita para esquerda, da esquerda para isso. Você tem letra que são símbolos de cabeça para baixo, enfim, é uma série de coisas e são um alfabeto todo novo, um vocabulário todo novo, e eu estava estudando. E eu me deparei com uma palavra, e aí eu fui pesquisar essa palavra na Bíblia hebraica. Quando eu pesquisei na Bíblia hebraica, eu localizei o texto, que é o seguinte, é Isaías 26, quem tiver aí com a Bíblia que quiser ler, né? Isaías 26, versículo 3, que diz assim:
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Por causa de uma palavra que eu estava estudando, eu acabei indo para o texto e aí eu abri a Bíblia em português que eu queria comparar o que estava sendo falado, sendo traduzido, né? E aí eu fui ler esse texto. E esse texto me falou tanto ao coração, sabe? Isso foi na outra semana, gente. Ainda não estava assim... Não estava na loucura, no pânico, né? Não tinha o anúncio ainda, né? Não foi na semana anterior o anúncio do vírus aqui no Brasil, de eles começarem a falar sobre fechamento das... Porque na sexta-feira, foi exatamente isso, na sexta-feira, eles anunciaram que as escolas iriam suspender as aulas e tudo. Mas na quinta-feira, na madrugada, era noite ainda, e Deus me deu essa palavra. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, vamos colocar isso na primeira pessoa? Deus conservará em paz aquele cuja mente está nele. Porque eu confio em ti, né? Falando para o Senhor. Sim. E eu achei interessante, porque quando aconteceu no outro dia, isso tudo, sabe, foi acontecendo quando eu cheguei em casa, na sexta-feira à noite, que eu cheguei já era quase umas 11 horas, me caiu aquela ficha, assim, de que o texto nem era só para aquela noite. Era para o que estava por vir, sabe? Aquilo também não foi só para mim, foi para aquelas pessoas que eu estava colocando ali, dizendo, independente do que vier a acontecer, aonde está firmada a nossa fé? Aonde está firmada a nossa esperança? Em quem está a nossa esperança? Você falou aí sobre dinheiro. O que o dinheiro faz de diferença hoje? Exatamente. Nem a cura para física, não existe a vacina, um remédio. Então, mesmo que nós tivéssemos milhões, nós conseguiríamos o quê? Não conseguiríamos a cura para nenhuma enfermidade, dessa enfermidade nesse momento. Então, isso nos mostra... Você está aí? Voltamos? Você não está me ouvindo? Tô sem áudio? Ué, o que houve? Pessoal, alguém está me ouvindo? Escreve aí nos comentários. Não? Vou reiniciar. Ok?